Olá, seja super bem-vindo a mais uma edição do Flow Talks, onde a gente sempre conversa sobre temas ligados a foco, concentração, qualidade de vida, produtividade, aprendizagem, tudo o que você consegue fazer a mais na sua vida, lidando com o estresse, a ansiedade, através da ativação do estado de flow. E aqui a gente vai falando sobre vários temas. O tema de hoje, está aqui o Gustavo comigo, que traz sempre uma pauta. Eu não sei qual é a pauta de antemão, então eu já fico aqui esperando para ver que perguntas eu vou ter que responder, e a gente vai fazendo isso todas as vezes. Esse é o novo modelo que a gente está trazendo, é o novo formato das nossas talks, onde você também pode participar. Você pode mandar para o Gustavo a pauta que você quer ver aqui, que a gente vai lidar. Pode ser uma questão que você está passando na sua vida, um momento agora de não estou dando conta de tudo, minha agenda está enlouquecida, como é que eu faço para trazer e recuperar um mínimo de controle na minha vida, que é o que a gente chama de construir um foco indestrutível, né? De você estar com plenitude naquilo que você faz, inteiro no momento presente. Não é isso, Gustavo? Aliás, você já deu um spoiler do tema de hoje. O tema é exatamente esse, é como controlar a minha agenda. Ou como evitar o descontrole da minha agenda. A gente vai falar sobre hábitos, vícios que a gente acaba criando sem perceber, achando que aquilo vai ajudar a ter uma agenda mais organizada e, no fundo, algumas dessas coisas nos atrapalham. A gente vai entender por quê e o Cadu vai falar sobre algumas dicas de como evitar que isso aconteça. Então, bem-vindo a todos também. E eu queria começar dizendo isso, Cadu. Então, hoje aqui, esse assunto é para aquela pessoa que tem a sensação de, muitas vezes, terminar um dia e parece que conseguiu cumprir 10% ou menos de 10% do que tinha planejado. Se você tem essa sensação, assiste até o final, porque esse vídeo é para você. E eu queria começar, Cadu, falando sobre alguns mitos que a gente já conversou e talvez a gente pudesse enumerar aqui. E aí eu vou te provocar e você vai falar sobre eles. Então, qual que é o primeiro mito de quem tenta controlar a agenda e não consegue? O primeiro mito é que o cérebro não consegue fazer duas coisas bem feitas ao mesmo tempo. É isso mesmo? Isso é absolutamente verdadeiro. Tirando a minha mulher, que é a única pessoa que eu sei que faz um monte de coisa ao mesmo tempo bem feito, porque eu estou ali do lado vendo. Bom, mas isso é brincadeira, porque eu falo isso para ela também. Eu falo, ninguém consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo bem feita. Às vezes a gente tem a sensação que é possível fazer mais de uma coisa. As minhas filhas também juram para mim que elas são capazes de assistir um vídeo no YouTube, ler a matéria da escola e ainda por cima falar no telefone com algum amigo. Elas juram que é possível fazer isso. E eu já venho falando há algum tempo que multitarefa ou multitasking ou fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo é o grande mito. A gente acha que consegue, mas no fundo a gente está construindo e reforçando um auto-engano gravíssimo, porque você só consegue fazer bem feita uma coisa de cada vez. Então, por exemplo, eu vou escrever um e-mail, mas nesse meio tempo toca o sino do WhatsApp, eu estou lá escrevendo, e entra aqui uma rápida call com o cliente que me mandou o aviso pelo WhatsApp. Eu estou aqui no e-mail que tem que sair agora, tem que mandar esse e-mail agora, e estou falando aqui com ele na call rapidamente, no Zoom, estou aqui e tentando escrever o e-mail. Daqui a pouco, quando eu vou ler o e-mail que eu já mandei, está lá um pedaço da conversa que eu estava tendo com ele aqui no Zoom. Isso já aconteceu. Eu estou dando um exemplo que já aconteceu, porque você não consegue separar as coisas e fazê-las simultaneamente. Então, é preciso você mergulhar numa atividade de forma inteira, no momento presente, fazendo aquilo que você está fazendo e dando toda a atenção para isso. Por isso que a gente fala que concentração e foco são os caminhos para trazer essa sensação de ampliação de consciência, que é esse estado de flow que a gente tanto fala aqui, né? Então, resumindo, o primeiro grande mito é: não ache que você é capaz de fazer mais de uma coisa bem feita ao mesmo tempo, que você não é. Isso é um auto-engano. Procura experimentar. Vai lavar a louça? Lava só a louça. Não fica conversando com alguém enquanto você está lavando a louça. Vai lá e lava a louça. É só aquilo.
só tenho aquilo. É chato? Às vezes. Eu gosto, mas tem gente que acha insuportável, mas tem que lavar, né? Vai lá e faz a melhor louça que você já fez na sua vida. Você vai ver que naquele momento, quando você está inteiro naquela atividade, é quase uma meditação. Seus pensamentos somem. Você está inteiro naquilo. Não é que eles somem, eles vêm, mas o espaço entre um e o outro aumenta. Que é o grande resultado que você tem quando você faz exercícios de atenção plena, de meditação, de visualização, respiração programada. São coisas que a gente ensina, né, em vários dos nossos workshops e nos cursos, mas eu falo que é o ponto de partida, quando você faz uma coisa bem feita de cada vez. É isso? E é engraçado que quando você se concentra em uma coisa, você acaba tirando ela da frente mais rápida. Então, às vezes, você tenta fazer 3 ou 4 para ganhar tempo e o que acontece é exatamente o contrário, né? Você sabe que isso tem a ver com aquilo que a gente falou na outra edição do Flow Talks, né? Quando a gente fala que tem uma pesquisa que diz que o ocidental, isso foi feito nos Estados Unidos, então vamos dizer, a média da força de trabalho, aliás, não é nem da força de trabalho, eles ampliam para o cidadão médio norte-americano de ter 4 horas livres por dia. Aí você fala, onde estão essas horas? Elas sumiram todas. Se a gente comparar, a gente também passa por isso aqui, né? Elas sumiram todas. Por quê? Porque eu tentei fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, e aí eu vou equilibrando os pratinhos todos, e essas horas que, em tese, se eu fizesse uma coisa de cada vez e fizesse mais rápido e melhor, eu teria, elas se esvaem pelos meus dedos que nem areia caindo, assim. Elas somem. Aí me faltam horas. Por quê? Porque eu não me concentro em fazer uma coisa de cada vez. A vantagem de você ativar, por exemplo, um estado ampliado de consciência como o Flow, é que quando você faz uma sessão um sprint de Flow, uma sessão de Flow, que é essa, onde você se dedica a fazer uma coisa, com toda a atenção, com todo o teu foco naquilo, sem interrupção, sem distração, sem WhatsApp, é o que você falou, Gustavo. Vai mais rápido. Cansei de ver nossos alunos mentorados. Na minha vida mesmo, eu vivi isso várias vezes. Vou construir uma palestra que levava 2, 3 dias. Quando eu comecei a fazer os sprints, as sessões de foco, eu passei a tirar isso em uma tarde. Então, enfim, é ver para crer, ou praticar para ver que é possível. Entendeu? Bom, aí vamos para o segundo mito. Eu coloquei aqui, Cadu, que o segundo mito seria aquela ideia de que a gente olha uma agenda, muitas vezes o dia tem ali já marcado na nossa agenda os horários. E o mito é que eu preciso preencher todos os horários com alguma atividade. E não me preocupo com a importância de cada uma, mas sim em preencher cronologicamente as atividades. Por que isso não funciona? Não funciona porque, primeiro, você tem que combinar com o resto da turma também. Às vezes, cada um tem uma prioridade e esses horários, por exemplo, uma reunião... Por isso que a gente está nesse inferno aqui, né, nesse quadradinho, desde o começo da pandemia, emendando uma reunião de Zoom na outra. Por quê? Porque tem que acomodar a necessidade de todo mundo. Então, você empurra uma reunião para o lado, aí traz aquela para o cantinho de cá e vamos ajeitando, e eu começo às 8 da manhã e vou até às 10 da noite, uma reunião atrás da outra. Quantas vezes, olha só, vou fazer um negócio aqui, quantas vezes que eu faço isso para poder almoçar durante uma reunião? Eu fecho a minha câmera para poder aqui não sair, mas continuar ouvindo o que está acontecendo. Então, é um mito, de fato, achar que uma agenda preenchida com os horários todos, ela vai se manter daquele jeito. Não vai, porque tem os outros, tem você, tem os atrasos, tem os imprevistos, tem o problema do Wi-Fi, que às vezes não emenda, né? Se a gente for falar do presencial, quantas vezes você não teve que mudar coisas na sua agenda? E aí, não adianta, porque, claro, a gente rege... Isso me lembra até a história da lista de pendência, né? Que é a mesma coisa. Uma lista de pendências ou uma agenda com os horários previstos e desejados são duas coisas etéreas. Elas não se concretizam sempre. Às vezes dá certo, mas na maioria das vezes não dá. Porque, como o John Lennon dizia, planejamento é aquilo que você está fazendo enquanto a vida está acontecendo lá fora. E essa vida que nos interrompe, que nos estimula, que nos atrai, que nos distrai, é onde a gente tem que navegar.
E para navegar bem navegado, eu tenho que estar focado, engajado numa atividade. Como aquele estudo que eu citei numa das nossas edições aí do Flow Talks, dos dois carinhas de Harvard, que falavam que a mente que devaneia é uma mente infeliz, né? The wandering mind is an unhappy mind. E agora a gente está vendo que tem momentos para fazer um devaneio de forma criativa, de forma produtiva. Até se você não me acompanha no LinkedIn ou no YouTube, faça isso, né? Acesse o nosso canal lá, youtube.com/Cadu Lemos ou no LinkedIn/Cadu Lemos. Todos os conteúdos do Projeto Flow também no nosso site. Esse domingo eu publiquei um vídeo curtinho, inclusive, que falava basicamente de como você poderia, de fato, usar a sua agenda e a sua rotina para trazer mais criatividade no seu dia a dia profissional, inclusive. Porque a criatividade ela é um subproduto do flow e, ao mesmo tempo, ela estimula o flow, que é esse estado ampliado de consciência. Então, veja o vídeo, vai lá e assiste, tá? Porque vai ter coisas interessantes para você tirar dessa ideia. Porque, olha, eu vou até mostrar para vocês aqui uma ferramenta. Essa ferramenta que a gente usa nos nossos cursos e para os nossos mentorados é a ferramenta de foco. Veja que aqui, nessa coluna aqui, eu falo de agenda de hoje. É uma agenda de hoje, mas ela não tem horários marcados, olha só. Porque é justamente para você, diante das outras coisas que você trabalhou, aquilo que você vai focar em 30 dias, em 7 dias e hoje, com as suas prioridades que estão aqui. Não é uma lista de prioridades, tá? É uma lista de atividades importantes, porque prioridade é singular, não é plural. Você acomoda isso na sua agenda com os horários que você definir. Porque aqui o importante é proteja a sua agenda para as atividades importantes acontecerem no momento que elas têm que acontecer. Eu, por exemplo, que sou uma pessoa que rendo mais de manhã, eu deixo aquelas coisas mais difíceis, mais complicadas, mais elaboradas para fazer logo cedo. Então, eu protejo minha agenda. Minha agenda tem 2 horas logo cedo, que eu não marco reunião, eu não falo com ninguém, que é das 7 às 9 da manhã, onde ou eu estou estudando alguma coisa que eu estou estudando, eu estou fazendo um curso, alguma coisa, ou eu estou tirando uma entrega mais complicada, uma palestra nova, um artigo que eu estou escrevendo. Porque nessa hora eu estou inteiro, eu acabei de acordar, eu meditei, então eu estou ali produzindo e entregando com qualidade. Então aquele momento da minha agenda é protegido. Aí eu tenho as reuniões diárias, aqui do Projeto Flow, a gente começa às 9, então a gente vai das 9 em diante, mas a partir daí tem outros blocados na minha agenda, que o Gustavo conhece, o Rogério conhece, que são os momentos onde eu vou fazer coisas pessoais, ou eu vou fazer as coisas físicas, então vou caminhar, etc. e tal. Então, a minha agenda, ela não é de compromissos por hora, ela é de compromissos que eu preciso cumprir, e aí eu vejo ao longo do dia qual é o momento mais importante para mim. Isso tem a ver com uma coisa que a gente também comenta nos nossos cursos e nos nossos conteúdos, com saber se você é uma pessoa matinal, vespertina ou noturna, porque às vezes você é uma coruja, você só rende mais à noite, então você precisa descobrir isso em você, precisa fazer essa análise, para daí, você não precisa fazer que nem eu, tirar as coisas difíceis, chatas, pesadas, etc., que demandam mais, né, energia mental, né, de manhã. De repente, você vai fazer isso à noite. Você precisa perceber isso. Por isso o autoconhecimento é tão importante. Por isso saber onde é que estão os teus gatilhos internos é tão importante. Para você saber, se eu sou de noite, eu regulo a minha agenda, né? Eu protejo a minha agenda, e aí eu vou tirar aquelas coisas que eu, por exemplo, faço à tarde, que é algumas calls, alguns e-mails que eu tenho que responder, montar uma proposta, que é uma coisa quase automática que a gente faz, um orçamento e tal, eu vou deixando para fazer depois. Esse processo mais automático, responder e-mail, WhatsApp, ver uma live, né? Porque nós estamos numa época, desde que começou a pandemia, né? Que você abriu a geladeira, caiu uma live, então às vezes tem alguma coisa interessante, eu vou lá e assisto. Então, gente, é o seguinte, você pode fazer tudo, todas as suas demandas do seu dia, se você proteger a agenda e entender que ela não tem que ser cumprida necessariamente por hora, por compromissos horários. Por quê? Porque você tem que combinar com o outro, ou os outros no seu time, ou clientes, ou, enfim, caso você esteja no mundo profissional, caso você seja um estudante, um empreendedor que está começando um negócio, você tem os outros compromissos, então você sabe quais são os momentos da agenda que você vai efetivamente
atuar, né? Mas olha que interessante, Cadu, a gente fala com muitas pessoas que estão no mundo corporativo também, e aí eu escuto sempre, quando a gente toca nesse assunto, o seguinte argumento: poxa, mas eu não controlo a minha agenda, quando eu abro de manhã já tem uma reunião marcada, emendada na outra, antes mesmo que eu consiga fazer esse trabalho. E aí ontem eu estava conversando com um amigo e ele me disse o seguinte, ele deu uma dica do que ele faz e está no mundo corporativo. Ele falou, olha, eu protejo a minha agenda previamente com reuniões que muitas vezes não são reuniões. Aqueles momentos que eu preciso usar para a minha recuperação, ou porque eu vou dar uma meditada, ou porque eu vou focar num projeto meu que ninguém precisa estar envolvido, eu bloqueio na agenda como se fosse uma reunião. E ele trabalha numa grande empresa multinacional. Quando as pessoas vão convocá-lo para as reuniões que acontecem diariamente, sem parar uma atrás da outra, elas olham ali e a agenda dele já está bloqueada. Então ele começou a criar, por iniciativa própria, um bloqueio já prévio da semana, que ele vai criar esses momentos. Então, quer dizer, mesmo você que está inserido nesse ambiente que aparentemente você não controla, se você começar a entender a importância disso, dá para controlar sim, né? Eu costumava quando eu não tinha usado essas técnicas, essas dicas, esses aprendizados que ao longo dos anos eu fui adquirindo, né? E hoje a gente vê que funcionam mesmo, e é por isso que a gente quer compartilhar com mais pessoas, para ajudar as pessoas a construírem esse foco firme, indestrutível, essa concentração, essa possibilidade de ativar e acessar o canal desse estado ampliado de consciência que é o flow. Eu dizia assim, eu não sou mais dono da minha agenda. Eu falava assim, você tem um horário aí na segunda ou terceira? Cara, eu não sou mais dono da minha agenda, vamos ter que olhar, vamos negociar e tal. Isso que você está falando agora do teu amigo, me lembra aquilo que você falou para mim, que às vezes você põe um dentista aí, né, na tua agenda também, que é para saber que aquele momento... É isso, gente. Não, sabe, o ideal, né, enquanto a gente não chega no mundo perfeito, mas o ideal é combinar com o time, com os pares. Vamos falar de mundo corporativo. Então, pega os teus pares, o teu time e combina. Vamos fazer momentos onde a gente vai ter horários vazios, entre aspas, né? E a importância desses horários vazios serem bloqueados e protegidos para quê? Para você se recuperar energeticamente. Então, espera um pouquinho que eu quero entrar... Aí eu quero entrar no terceiro mito, que aí a gente vai falar exatamente sobre isso. Eu anotei aqui... Não combina comigo, eu vou falando. Você não me fala o roteiro antes, eu tenho que ir. Eu vou indo. Eu anotei aqui o terceiro mito sendo o seguinte, Cadu, que a gente vai administrar o tempo, né? As pessoas, quando vão planejar a agenda, falam, eu vou administrar o tempo para dar conta de fazer tudo. Isso é um mito, né? Porque você diz, eu já ouvi você falando muitas vezes, que é muito mais eficiente a gente administrar as nossas energias do que tentar administrar o tempo. E aí eu te dou um gancho para você falar das energias. Cara, o tempo as pessoas, né? E eu acho muito legal, porque tem técnicas. Eu me lembro de um cara da minha época que eu era executivo, que fez o maior sucesso no mundo todo, que era o Stephen Covey. O Stephen Covey tinha os 7 hábitos dos gerentes, dos líderes mais eficazes. Ele tem textos ótimos, que eu acho muito úteis até hoje. E aí veio na esteira do Covey um monte de gente falando sobre gestão do tempo, do importante, do urgente, daquele quadrinho. Isso tudo faz sentido para você se organizar e avaliar à tua frente aquilo que você tem que tirar mais rápido, né? E as suas entregas ficarem baseadas naquilo que é urgente, importante, né? O que pode ser feito depois. Então, gestão do tempo, classicamente, é uma coisa importante. Mas tem um detalhe, né, Gustavo? O tempo é inexorável, ele não muda. Um dia tem 24 horas, uma semana tem 168 horas, e não há nada que você possa fazer para mudar isso. As pessoas falam, meu dia não podia ter só 24 horas, tinha que ter mais. E aí eu pego essa pesquisa, né, que depois a gente vai achar a fonte, que fala que, em média, a gente tem 4 horas livres por dia, que elas se perdem nessa nossa desorganização, nessa nossa falta de disciplina. Por quê? Porque a gente não está gerindo a nossa energia. Porque se eu tivesse focado, concentrado e recarregando as minhas energias, eu teria essas 4 horas que dizem que a gente tem aí. Eu quero achá-las. Eu estou achando. Algumas, eu já acho algumas há muito tempo, né? Se a gente for pensar no sprint de flow, como eu comentei, que é baseado no ciclo
ultradiano, que é como você funciona a cada hora do dia, né? E você tem, vou falar rapidamente, né? O ciclo circadiano, que é o nosso relógio biológico, e aí você tem o ultradiano, que fala como é que você rende no tempo que você está desperto. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente aprendeu foi que entre 1 e 2 horas de foco de concentração, necessariamente você precisa interrompê-las com 20, 30 minutos de recuperação. Então, o que eu aprendi a fazer? Eu fico no meio do caminho, eu fico com 90 minutos, eu faço sprints ou sessões de flow de 90 minutos de trabalho focado, sem interrupção, concentrado, sustentado na minha atenção. E a atenção é um produto de luxo hoje, né? Quem é que consegue assistir um filme de 2 horas e meia, 3 horas? Quem é que consegue ler um texto de 3, 4 páginas, né? Está cada vez mais sequestrada a nossa atenção por esses estímulos externos. Então, eu volto para me disciplinar. Eu falo, eu vou tirar esses 90 minutos, e nesses 90 minutos eu percebo que eu tiro, às vezes, 2 dias de trabalho que eu tinha pendentes. E aí eu faço 2, 3, 4 dessas sessões ao longo do meu dia. E eu tiro o meu dia da frente e eu recupero essas tais 3, 4 horas que a gente tem aí. Eu recupero. Eu caminho todos os dias 40 minutos, 50 minutos, todo dia no fim do dia. De manhã, eu medito durante 20, 30 minutos. Né? Então, esse tempo é um tempo de qualidade. Para quê? Que eu ocupo minha agenda. Tá? O tempo, né? Lembra, o tempo não muda. A agenda está correndo, mas eu protejo minha agenda para me recuperar, para renovar minhas energias. Então, já que estamos falando de energias, que eu considero mais, vamos dizer, não é mais fácil, mas é mais lógico eu gerir a minha energia do que gerir meu tempo. Meu tempo está lá, ele está dado, entregue, gasto, investido, tomado. Tempo é aquilo, é fixo. Agora, a energia não, a energia é móvel. Eu esgoto, eu recarrego, eu reciclo, eu renovo. E são 4. Então, vamos lá. Energia física, essa que eu acordo, espero acordar todo dia pleno dela, com a minha reserva de energia física carregadíssima. Por quê? Porque pressupõe que eu tive uma boa noite de sono. Então, nós não vamos falar aqui hoje, mas eu quero voltar numa das nossas lives ou gravações do Flow Talks. Você me cobra, Gustavo. Vamos falar de sono. Sono é um tema essencial, fundamental da gente explorar, porque tem a ver com essa recarga de energias, com o fato de você ter qualidade ao longo do seu dia. Se você dorme mal, você vai ter um dia ruim. E isso a gente negligenciou a vida inteira. Eu quero falar de sono detalhadamente, mas hoje vamos falar da energia física, que pressupõe o quê? Dormir bem? Então eu recarreguei minhas energias. Eu acordo e aí eu vou para o meu dia confiante, energizado, desafiado, vamos lá. E aí eu queria mostrar depois um quadro, a gente vai botar depois, eu não sei se você vai... Sim, a gente coloca depois. Coloca quem está assistindo aqui no YouTube já vai ver o quadro aqui agora. Beleza. Então esse quadro vai mostrar que no quadrante superior direito, eu estou na zona de performance, na zona de desempenho, onde eu estou carregado de energias, essa energia física. Aí, se tudo deu certo também, né, se eu recarreguei todas, eu tive a minha descarga de melatonina, dormi antes das 2 da manhã, de preferência, porque a minha melatonina ela só é recarregada, só é disparada no cérebro, e ela é responsável por uma higienização do cérebro, pela fixação das memórias de curto prazo e tal, mas ela só acontece entre 10, 11 da noite e 2, 3 da manhã. Então, se eu dormir fora desse espectro, eu não vou ter a minha dose de melatonina ativa. E isso é um problema. A falar, Cadu, mas eu dormi às 3 da manhã, mas eu fui até às 11, então eu dormi às 8, meu turno é só à noite, eu entro no final do dia. Então, olha, eu vou dizer para você, é um problema, porque você não consegue ter a descarga de melatonina, mesmo que você durma às 8 horas, que recupera, teoricamente falam, né? 8 horas de sono, mas se você dormir fora desse horário, você não vai ter a melatonina que você precisa, porque isso tem a ver com o ciclo circadiano, com o relógio biológico, né? Com o amanhecer e o anoitecer, né? O dia e a noite. A gente vai falar disso também, porque tem um neurologista chamado Andrew Huberman, que fala que o entendimento do seu relógio biológico, qual é a hora de você estar, inclusive, mais frio de temperatura, uma série de coisas durante o seu sono, tudo isso tem a ver com
as respostas neurais que você vai ter ao longo do seu dia. Isso a gente vai deixar para falar, e eu vou citar o Andrew Huberman com frequência aqui, porque eu considero ele um dos grandes gênios, é um gênio da neurociência, é um cara que está falando assuntos muito importantes. Ele tem um podcast, aliás, você pode procurar aí no YouTube, que é o Huberman Lab. Ele é professor da Faculdade de Medicina de Stanford, ele tem o Laboratório de Neurociências em Stanford, e a gente conversa com alguma frequência, nós fazemos parte da mesma comunidade de Flow, que é o Flow Research Collective. Então, assim, a gente está sempre tentando entender como é que isso pode nos trazer benefícios. Então, essa energia física, ela vem de uma boa noite de sono. A energia mental, né, que é essa de sustentação do foco e da concentração, também depende de você estar com as suas reservas recarregadas. A energia mental é a energia do foco. Quem é que consegue sustentar a atenção hoje em dia, com tanto estímulo externo, né? Com tanta interrupção, com tanta distração, mas também com tanto estímulo interno? Com você pensando ou no que aconteceu agora há pouco, ou ontem, ou semana passada, ruminando o passado, ou sofrendo pelo que vai vir no futuro, que você não sabe o que é. Então, esse deslocamento é normal, né? Como que eu reponho a energia mental? Fazendo uma meditação, por exemplo? Então, a energia mental tem várias maneiras de você precisa fazer, na verdade, uma aquietação mental, né? Aquietar os seus pensamentos, esses pensamentos do passado, essa ansiedade do como vai ser o futuro, isso tudo, esse pensamento é um construto mental. A mente, o que você pensa não necessariamente é real, aquilo que vem na tua mente. Então, você precisa aquietar a mente. Você não vai conseguir parar o fluxo de pensamentos, mas você pode fazer um espaçamento maior entre um e o outro. E, para isso, exercícios como práticas de mindfulness, ou atenção plena, meditação, visualização, eles são muito úteis. Por quê? Porque eles fazem com que haja uma aquietação mental, um distanciamento entre pensamentos, você passa a prestar e fixar a sua atenção, por exemplo, na sua respiração. Então, quando vem um pensamento e te leva com ele, você percebe e você volta a prestar atenção na sua respiração. Esse é o grande objetivo de meditar e de fazer exercícios de atenção plena. É você criar, né, o hábito, o bom hábito de perceber quando a sua atenção foi levada para outro lugar e voltar. Esse prestar atenção é quase como fazer uma academia mental, uma ginástica mental, e você treina o teu cérebro para estar sempre no momento presente, aqui e agora. Porque aqui e agora, eu e você que está me vendo aí, eu e você, Gustavo, eu e você, Rogério, o Rogério está aqui nos bastidores, nós não temos problema nenhum. Nesse momento aqui agora, nada errado está acontecendo com a gente. Nada errado. O problema é quando a gente fica remoendo ou ruminando o que aconteceu no passado, ontem, ou o problema que eu tive com o colega, com o chefe, na família, algum problema, o Wi-Fi que não funcionou, né? Estamos vivendo aqui nesse mundo agora, né? Ou eu fico me antecipando, será que eu devia aceitar tal proposta? Como será que vai ser a reunião de amanhã? Por que não me chamaram para a reunião? Ou coisas do tipo, eu estou sofrendo por antecipação. Esse é o deslocamento temporal que eu me referi agora há pouco. Esse é o grande problema. A gente passa quase metade do nosso dia ativo nesse deslocamento temporal. Isso significa que eu passo quase metade do meu dia, ou da minha vida, se a gente for extrapolar para um parâmetro maior, sem prestar atenção, sem saber, sem lembrar do que eu fiz. Às vezes, pensa você, quantas vezes você foi para o trabalho, para o teu escritório, ou para algum lugar que você vai com alguma frequência, e se perguntarem para você qual foi o caminho que você fez, você não vai saber responder. Ou às vezes você está vendo um filme, está tão entretido com várias coisas acontecendo, está comendo um pacote de salgadinho, te perguntaram que salgadinho que você comeu, sei lá. Então, essa falta, né, de foco, de atenção sustentada, ela que nos traz sofrimento. Esses 47%, 48% do dia que a gente passa nesse deslocamento temporal, de não estar no aqui e agora, não estar focado, não estar em atenção. E aí o foco é, na verdade, o remédio, né? Vamos chamar assim, né? O remédio não é um termo assim, mas ele cura, né? O foco cura. Na hora que você constrói a atenção, sustenta a sua atenção, foca em alguma coisa, você tira da frente com mais qualidade,
Você só faz uma coisa de cada vez. Você está inteiro no aqui e agora. Seus sentidos todos ativados, né? Visão, paladar, audição, tato, está tudo ali ligado. Você está inteiro. Você vai ver. Quantas vezes você já não teve essa sensação de estar tão ligado em alguma coisa, tão engajado numa atividade que tudo à tua volta sumia? Que o tempo passava de um jeito diferente. Lembra disso? Pois é. Isso é o flow. Mas para chegar nesse estado de ampliado de consciência, onde você aumenta a produtividade, você acelera a sua aprendizagem, você traz mais plenitude, a sensação de controle, de realização, quase felicidade, que são momentos, né? Só para você chegar nisso, você precisa ter foco. E foco, nesse caso, então, é o grande agente para todo o resto. Então, nós falamos de energia física, de energia mental, tem energia emocional, que é a energia da qualidade da relação que você tem com o outro. Se você não estiver focado, se você não estiver numa escuta ativa, em atenção, conversando com uma pessoa, você não está inteiro naquele momento, você não está sustentando essa relação. Você não está inteiro para o outro. Né? Então, nós aí caímos, obviamente, na questão das relações humanas, da empatia, da compaixão. Como é que se dá essa qualidade das tuas relações? Né? Lembra, a gente passa mais de 70% da nossa vida adulta em atividades sociais, produtivas, no trabalho, são 90 mil horas. Isso tem que ter qualidade, essa energia tem que estar plena. Então lembra, física, mental, o foco, emocional, das relações. E uma quarta energia, que eu chamo de energia espiritual, que não tem a ver com religião, com algo assim, não. Tem a ver com o teu espírito, o espírito interno, com a tua chama interna, do que te move, por que você acorda todo dia pronto, desafiado, né? Querendo, de fato, trazer para você tudo aquilo que você imaginou fazer naquele dia. Então, são as quatro energias, e elas todas, quando juntas, elas revelam um traço que eu chamo de força de vontade. Força de vontade é algo que, de fato, a gente tem, mas não dura. Chega no fim do dia, você já não está mais a fim de certas coisas, né? Ou, em alguns casos, por exemplo, um dos processos onde a força de vontade se faz mais necessária é quando há uma dependência, né? Uma dependência química, ou de cigarro, ou de bebida, ou de droga. A força de vontade, às vezes, ela é vencida, né? Essa energia está tão desgastada que é mais fácil acender um novo cigarro. Ou tomar mais uma dose, como diria o Cazuza. Então, pessoal, é assim, essas quatro energias fazem parte de um processo, é um conjunto de coisas, que eu chamo de força de vontade, mas que não são eternas. Elas vão se desgastando ao longo do dia. No quadro, você pode observar que da zona de performance, se eu não fizer nada para recuperar e manter minhas energias elevadas, eu vou caindo para a zona de sobrevivência, que é a zona onde eu entro em risco de estar frustrado, cansado, desgastado, eu posso estar na defensiva. Se eu não fizer nada ainda, eu vou caindo mais para a zona de sobrevivência, e eu posso entrar numa zona de burnout, de esgotamento, onde tem raiva, onde tem ansiedade demais, tem depressão, e eu posso cair no burnout, que é um dos males que atinge, olha, hoje, mais de 70% da força de trabalho nos Estados Unidos, e a gente sabe que isso vale para o Ocidente de uma forma geral. E esse número, antes da pandemia, era na faixa de 30%, 32%, que não era baixo, hein? Não era baixo, era altíssimo. E agora está mais de 70%, inclusive aqui no Brasil. Aliás, se você não sabia, fique sabendo, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, o segundo mais estressado das Américas. Quer dizer, nós temos um problema, gente. Aliás, o mundo tem um problema. Né? Basta ver que estamos no meio dessa tempestade, há um ano e meio, mais de um ano e meio, com a pandemia, e estamos vendo o quanto isso nos afeta a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, a nossa saúde espiritual e a nossa saúde física. Tudo isso é a força de vontade, tudo isso é a saúde integral que eu comentava há pouco com vocês.
Então, Gustavo, eu não sei se eu cobri bem a questão das Cobri. energias. Eu tenho uma dúvida, Cadu, que surge e já surgiu aqui em várias outras conversas, inclusive com seguidores nossos, que são outras técnicas parecidas, mas que fogem um pouco do que você acabou de descrever. Então, por exemplo, a gente já comentou aqui outra vez, e surgiu também com outros comentários, o que é a técnica do Pomodoro, por exemplo, que prevê menos tempo de foco do que você estava sugerindo, de 90 minutos, eu acho que eles sugerem lá 25, intervalo. 25, né? O Pomodoro clássico é 25 minutos. Eu acho ótimo, é um bom começo. É o que eu costumo dizer. Eu não uso porque eu acho pouco tempo demais. Eu consigo sustentar minha atenção mais tempo. Mas para quem tem essa dificuldade, se você conseguir esse bloco de 25 minutos, usa o Pomodoro e vai aumentando aos poucos. É um ótimo começo, é um ótimo treino para sustentar a atenção. Lembra, a gente está interrompido o tempo inteiro por distrações e interrupções externas e internas também, porque a nossa mente, né, divaga às vezes. E quando ela divaga, ela vai ou lá para trás ou lá para frente, algo que não aconteceu ainda, ou fica ruminando o que já aconteceu, e pouco tempo desse meu dia, eu estou aqui agora. E aqui agora é onde eu faço a transformação, onde eu faço a vida acontecer. É nesse momento, é a única coisa que eu tenho. Eu respiro só aqui agora, só nesse momento. Então, se você tem essa dificuldade de sustentar a atenção, boa lembrança, Gustavo. Pomodoro é uma ótima técnica. Faça isso. Só que, lembra, Pomodoro acho que é 25 minutos de foco por 5 minutos de recuperação. Não negligencia os 5 minutos, não. Vai lá e faz 5 minutos de recuperação. Uma respiração, uma meditação, vai olhar pela janela, faz alguma coisa que possa minimamente te recuperar. Quando a gente for falar do ciclo do flow, que são 5 etapas, a gente vai falar da fase de liberação, que às vezes você está empacado numa dificuldade e tal, e eu falo, olha, então desencana, vai fazer outra coisa. Isso não é a recuperação, mas também tem um quê de recuperação nesse momento, que é o quê? Uma caminhada leve, tomar um chá, fazer uma meditação, uma respiração, ao mesmo tempo que está te desencanando e está permitindo que outras áreas do teu cérebro entrem em ação e tragam, por exemplo, de repente, aquele momento da sacada, o fio da meada para você voltar para a tua atividade, você também está recuperando energia. E aí, o quinto passo desse ciclo do flow é justamente a recuperação, que a gente fala sempre, toda vez que a gente vem aqui conversar com a turma, a gente fala da importância da recuperação. Recuperação, lembra, sono, alimentação, um descanso mental, não é só físico, tá? Então essa recuperação, ela é integral, de uma forma geral, e ela é fundamental para você recarregar teus níveis de hormônios, de neurotransmissores que promovem esse coquetel. É um coquetel, o flow é um coquetel neuroquímico e neuroelétrico que promove, de fato, a possibilidade de você perceber grandes transformações na sua vida. Mas ele só acontece no aqui e agora, com foco sustentado. Por isso que a gente fala tanto, né, de foco, de atenção, porque o flow segue o foco. Mas o foco, ele não se sustenta durante muito tempo. Então, a questão da recuperação é fundamental. Seja usando um Pomodoro de 25 por 5, seja usando um sprint de flow, como a gente faz aqui, de 1h30 por 20, 30 minutos de recuperação. Faz 3, 4 desses por dia, na hora que você já estiver na prática, e você vai ver que você tirou um dia e meio, 2 dias de trabalho, dependendo do que você faz, da frente. E melhor. Por quê? Porque você está inteiro ali. Você não está misturando a conversa do Zoom com o e-mail que você está escrevendo, como eu já fiz. Não, muito bom. Espero que quem está assistindo aqui tenha entendido que o que a gente falou hoje aqui é plenamente aplicável na prática. Se você quiser testar isso hoje, sei lá, se está assistindo isso de manhã, hoje à tarde você já consegue aplicar, ou amanhã. E esse conceito, né, que o Cadu finalizou, eu acho super interessante. Você, com o papel em branco ali, a sua agenda, ao invés de começar a sair anotando um monte de atividade dos seus to-dos, as suas listas de pendência, encara a sua agenda, né? Espero que você tenha entendido a importância de encarar a agenda com esses momentos de recuperar as energias, entender que isso é importante, e aí com certeza você vai ter resultados diferentes. E se você já percebeu isso, deixa aqui um comentário, faz uma pergunta, coloca aqui, interage com a gente falando como você aplicou isso e quais são as dificuldades que você encontrou. A gente quer ouvir isso porque a gente vai, em cima disso, trazer mais conteúdo, né, Cadu? Essa é a ideia. É a gente, de fato, ser uma comunidade que está irradiando esse conceito de sustentação de concentração, de atenção plena, de foco, para trazer
esse estado ampliado de consciência do flow na sua vida para aumentar a sua performance, para aumentar e acelerar a sua aprendizagem, para trazer plenitude na sua vida, um controle do que você faz, uma sensação de dever cumprido todo dia e não de chegar no dia seguinte e olhar para aquela lista de pendência e falar, nossa, só tirei 2 itens, tem 30 ainda. Não faça mais isso. Você não precisa fazer isso. Tem um outro jeito de fazer. Não tem uma forma só de viver a vida. E aqui a gente quer mostrar algumas outras novas possibilidades para você. Então fica ligado, né? Que o flow esteja com você. Grande abraço. Obrigado.